Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade. E eu tenho visto como a graça do Pai, o poder do Pai tem caminhado com cada um de vocês aqui. E é um grande privilégio ter o pastor Barcelos, que foi aquela pessoa que foi a precursora do nosso Celebrando, e ter aprendido com ele o que nós temos aprendido. É algo que abençoa muito o nosso coração. Muito obrigada, Elza, Carlos, pastor Sidney. E queridos, eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de dependência emocional. Meu nome é Roseni. Sabe que eu descobri porque a gente repete o nome da pessoa assim? Quando eu falo meu nome é Roseni, eu estou falando para vocês, eu tenho uma história, eu tenho um nome. Eu não preciso falar o que eu faço, o que eu deixo de fazer, onde eu vou, onde eu deixo de ir. Eu me identifico como o meu nome. Então, quando eu falo isso, então, eu deixo vocês entenderem que eu tenho uma história, que eu tenho um nome. Quando vocês respondem, oi, Roseni, vocês estão atestando que eu tenho uma história, que eu tenho um nome e que eu tenho um valor na presença de Deus. Não é joia isso? Me lembro quando eu pensei no Celebrando, eu falei, eu gosto de Celebrando, mas essa história de ficar repetindo o nome é tão, sabe, ficar entediante. Quando eu entendi que quando eu falo o meu nome, eu me identifico com uma história, eu me identifico com alguém que me ama, com um poder superior, e eu falo, e eu digo quem eu sou, eu falei, esse negócio de dizer o nome é muito bom. E quando vocês repetem, então vocês recebem a bênção também de entender que eu tenho um nome, porque nós somos um, né? A minha história é a história de vocês, a história de vocês é a minha história. E o tema é muito interessante. Codependência, o inimigo silencioso. Eu queria contar duas historinhas para vocês. A primeira história é de um amigo que eu conheci um ano retrasado. Nós estudamos juntos, nós estamos fazendo uma pós-graduação em psicanálise. E o Marcos é uma pessoa tremenda. Ele me ensinou muitas coisas. Caminhou comigo, começamos o nosso TCC juntos. E o Marcos, no começo desse ano, ele foi internado. A escola me comunicou, ele não estava respondendo muito os meus WhatsApps e tal, e eu fui visitá-lo. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Roseni, no meados do ano passado, eu descobri que eu tenho HIV, eu sou positivo, eu sou soro positivo. Eu falei, mas nós descobrimos que está sob controle, as coisas estão caminhando direitinho. E eu falei, mas por que então você está aqui? Ele falou, porque eu estou com um quadro muito sério no pulmão. Eu tenho um problema no pulmão muito sério. E então eu falei, mas Marcos, que bom que está tudo certo, porque realmente o problema é o HIV, né? Ele falou, não, Roseni. Uma pessoa com HIV, dificilmente ela morre por causa do HIV. Ela morre por problemas que estão por perto. Pulmão, rim, alguma outra coisa. E eu fiquei, não sabia disto. Ele falou, então, o que mata não é o HIV, são as coisas periféricas, problemas periféricos. Você está comprometido. Fiquei pensando nisto. Quando eu voltei para casa, eu me lembrei de uma outra história, e dessa vez da minha mãe. Minha mãe, uma mulher querida, uma serva de Deus, que servia, que fazia várias coisas. E ela falou assim para mim, Roseni, quando eu conhecer Israel, eu posso ir para a glória. Eu falei, por quê, mamãe? Ela falou, porque eu já fiz várias coisas, eu já caminhei com o Senhor muitos anos, eu estou pronta, eu quero conhecer Israel e eu vou para a glória. E ela voltou, ela conheceu Israel, estava lá nos Estados Unidos, eu estava nos meus últimos anos de estudos lá, e tinha uma turnê com coral. Eu fui com coral e falei, não posso ir para Israel sozinha, porque minha mãe quer ir para Israel, eu nunca fiz tanta questão, e eu estou indo. Convenci lá a escola, os americanos, a abrirem a oportunidade da minha mãe. E também, não falava inglês, mas ela foi para a Califórnia, da Califórnia nós fomos para Israel. Quando ela voltou, ela ficou muito doente. Eu descobri que minha mãe já estava doente há muito tempo. Ela estava com um câncer terminal no intestino. Então, ela foi internada. Eles fizeram a cirurgia, ela estava muito bem com a cirurgia, removeram esse câncer que era grande, já tinha comprometido partes do corpo dela. E ela saiu direitinho e
realmente, depois de 2 semanas que ela fez a cirurgia direitinho, o Senhor a levou para a glória. E eu fui lá para o médico, mas como é que pode? A cirurgia saiu direitinho, tirou o câncer. Por que minha mãe faleceu? Foi por causa da infecção que deu? Não foi do câncer, né, doutor? Foi da infecção. Ele falou, não, filha. A infecção foi só algo, uma ramificação. Mas, na verdade, foi o câncer levou a essa infecção e essa infecção que a levou para a glória. Quando eu recebi esse tema, eu me lembrei dessas 2 situações. Queridos, nunca nós vamos ver no atestado de óbito escrito, morreu de codependência. Porém, muitas das causas das nossas idas para a glória têm a ver com a codependência. E eu resolvi explorar esse tema, pensando na pessoa de Jesus Cristo. Pensando em como ele agia em situações que nós acabamos agindo de uma maneira diferente. A definição de codependência, algumas das definições, o pastor Carlos, no livro dele, ele diz que a codependência é uma condição emocional, psicológica e comportamental que resulta do não atendimento emocional básico da criança. Em um outro livro, fala que a codependência é uma fome excessiva de amor, uma carência descomunal de aceitação e amor. E uma outra diz que é uma pessoa cuja referência de quem ela é se encontra do lado de fora dela mesma. Alguém ou situações do lado de fora que a definem. Lembra daquele filme A Noiva em Fuga? Que quando ela chegava para casar, ela não conseguia e saía e falava, porque ela não sabia quem ela era. Aí uma vez ela parou e ela foi descobrir, como que eu gosto do ovo? Porque um namorado gostava de um jeito, gostava do outro jeito, outro namorado. Então ela foi descobrir como que ela gostava do ovo. Ficou um tempinho descobrindo. Aí ela foi descobrir onde ela gostava de ir. Porque ela sempre ia onde o namorado, o noivo, gostava de ir. Então ela era um camaleãozinho. O que as pessoas gostavam, ela eventualmente gostava. Aí ela para um tempo, descobre quem ela é e eventualmente ela consegue dizer sim e se casar. Acho interessante essa definição, quando quem está fora diz quem eu sou, e eu preciso que a outra pessoa de fora me defina. E uma outra que eu gostei muito é perambular pela vida com um tanque de amor no vermelho, precisando assim roubar amor e segurança de alguém e do que for possível para sobreviver. O tanque está vazio. Então encontro uma pessoa com um tanque vazio, então tem aquele negócio, aquela explosão. É interessante, ó. Tem um codependente e outro codependente. E tem uma festa bem grande, de 100 pessoas. E as pessoas estão assim, razoavelmente bem, é que não tem uma pessoa com codependência 0. Somente uma pessoa que não tinha nenhuma codependência. Essas 2 pessoas nessa reuniãozinha, de 100 pessoas, com um tanque bem baixinho, elas se encontram. E é o que nós chamamos amor à primeira vista. Elas se encontram. Eu gosto tanto do termo que eu ouvi da Elza uma vez, tem um radar tantã. Sabe? E o radar tantã, e vai sempre trazendo pessoas com o mesmo radar tantã. Elas se encontram. E, a princípio, aquele amor e aquela questão maravilhosa, mas depois você percebe que os 2 se perdem um no outro. Não sabe quando um termina, o outro começa. Me lembro de uma pessoa que eles dividiam tudo junto, sabe? Era o mesmo e-mail, é o mesmo WhatsApp. Interessante, né? A Pri falou, nossa, que interessante, que união. Eu falei, não, acho que não deve ser muito bom isso, não. Porque são 2 vidas e tem 2 interesses. Então, é interessante que quando nós olhamos as situações, nós não damos conta, muitas vezes, de que é uma doença. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre esse tema, pensando na vida de Jesus. Jesus, quando nós pensamos, ele passou por seus traumas de infância. Os pais dele, logo antes do nascimento, fizeram uma viagem muito difícil de Nazaré até Belém. Isso naturalmente impactou o nascimento dele. Ele nasceu num lugar sem higiene, lugar onde os animais comiam. Quando a gente recebe nos Estados Unidos, eles são muito grandes em cartões postais, mais do que nós aqui. E então é tão bonitinho aqueles cartões postais com as manjedouras, tudo bonitinho, né? Mas veja uma coisa, pessoal, fedia. É bonitinho para ver, assim, mas cheirava mal. Cheirava mal. Jesus nasceu num lugar um lugar muito simples, que não cheirava bem. Logo após o nascimento, tiveram que mudar às pressas para o Egito, para salvar a vida daquele bebezinho ainda, daquele menino.
E Jesus também, ele sabia que ele era diferente. Como era para Jesus ser filho, amigo, irmão, cidadão e ser humano perfeito? Já imaginou? Queridos, já imaginaram uma mãe com um filho perfeito? Já imaginaram o que é um pai com um filho perfeito? Que ele olhava assim para você e sabia o que tinha no teu coração? Que sabia como é ter uma pessoa perfeita perto de você? Ele sabia que ele era diferente. Provavelmente o pai dele morreu antes de ser tornado adulto. E os irmãos não entendiam como o Messias que havia de vir. As pessoas mais próximas dele nunca o entendiam como realmente ele fosse o Messias. Qual seria então a razão básica de Jesus não ter sequer um traço de codependência? Ele passou por dificuldades, por traumas, como nós passamos, pelas dificuldades que muitos de nós passamos. O que o fez uma pessoa que não tinha um traço de codependência? Eu tenho 4 razões. Eu ainda estou no slide 2, tá? Depois eu digo qual que é. O pai de Jesus era perfeito, e em Jesus, este amor do seu pai foi introjetado completa e integralmente. Ele tinha um pai perfeito. Nós também temos um pai perfeito, não temos? Mas a oração de Paulo foi que nós entendêssemos qual fosse a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Lembra? Não foi isso que Paulo orou para nós? Nós temos dificuldade em entender, em aceitar esse amor escancarado, esse amor enorme com o qual o Pai nos ama. Jesus, ele conseguiu entender esse amor. Ele estava sempre com um tanque cheio. Ele sabia quem ele era. Uma outra característica que fazia de Jesus um ser livre de qualquer traço de codependência é que ele internalizou e vivenciou esse amor do Pai para com ele em toda a sua plenitude. Ele era inundado pelo amor que o validava como filho em todos os momentos da vida dele. Dá para entender? Porque ele é um ser que não tinha um traço de codependência. E nós temos áreas... codependência, queridos, é como se fosse o chão. E as cadeirinhas é como se fosse áreas de recuperação. Então, no Celebrando da IBAB, que nós tínhamos então, o grupo grande de codependência e o grupo de dependência. Aí, do grupo da codependência, havia um grupo que falou assim, não, mas nós temos problemas com autoestima. Então, se formou o grupo da autoestima. Aí, daquele grupão de codependência, falou, não, mas temos problema na área de raiva, de ira. Então, nós temos um grupo da recuperação de ira. Daquele grupo da codependência, saíram todos os grupos que nós temos. E eu me lembro que no comecinho a querida falou assim, não, vamos abrir outro, tem muita gente, vamos abrir outro grupo de codependência. Mas não faz sentido, porque codependência significa eu sou pecador. Não é? E as áreas da codependência é que nós abrimos os nossos grupos de apoio. Todo ser humano tem traços codependentes. Porque todos nós nascemos em lares em que era humanamente impossível sermos amados com perfeição, plenitude, como Jesus o foi. Nosso pai e nossa mãe eram codependentes. Eles não podiam dar tudo o que nós precisávamos. Então, nós nascemos com essas questões codependentes. O pai de Jesus era perfeito e o amou com perfeição. Jesus, por sua vez, foi capaz de introjetar esse amor perfeito em si. Mateus 1,18 fala, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele era filho de Deus, era perfeito no amor. Então, eu queria passar com vocês algumas características que os diferem de nós, algumas características de Jesus que diferem de nós. Lembrando sempre que o nosso alvo no processo da santificação, o Celebrando a Recuperação, o processo de santificação, é de nos tornarmos mais parecidos com o Pai, mais parecidos com Deus. Estou no slide 3. Características de um ser codependente zero, do único ser que pisou na Terra. Primeiro, ele tinha uma vida social, normal e equilibrada. Em Lucas 2,52 fala, Jesus era um ser normal, completamente homem, gostava de festa, fez o primeiro milagre numa festa. Eu tive muitas dificuldades com isso. Uma das minhas áreas de recuperação é a religiosidade. E quando eu estava lendo a Bíblia, que eu li, assim, adolescente, peguei a Bíblia e comecei a ler, eu falei, mas como é que Jesus, o Filho de Deus, podia fazer um primeiro milagre muito mais impactante, curar um cego, ajudar uma pessoa que não anda? Como é que ele transforma água em vinho?
Dá para entender a cabeça de um codependente religioso? E aí eu me lembro de falar, mas como assim? Né? Aí fala, não era vinho, era um suco de uva. Mas, puxa, que suco de uva é esse que fermentou? Né? Porque Jesus Cristo era um ser que ele não era estranho. Muitas vezes eu achava que a pessoa serva de Deus, com pouca codependência, ia ser um ser muito diferente. Né? Essa diferença não existe. Uma pessoa que está trabalhando na sua área de recuperação, uma pessoa que está trabalhando na sua codependência, ela é uma pessoa sociável. Alguns mais, né? Como o pastor de vocês, uma bênção de Deus, né? Extrovertido, fala com todo mundo, né? Deus abençoe vocês aqui. Aproveitem, viu? Que alguns pastores não conseguem, tá? São tímidos, não conseguem abraçar, nem beijar. Então tem pessoas como ele, como eu, mas tem pessoas que são um pouquinho mais tímidas, não é? Mas uma pessoa em recuperação, ela consegue curtir a vida. Amém? Sabe curtir a vida, sabe aproveitar um fim de semana, aproveita as férias, não fica ligado 24 horas, o tempo todo no telefone. Na verdade, eu chego a uma conclusão, queridos, sabe quanto a gente precisa ficar com o celular ligado? Esses 2 telefones e tal? É o seu nível de codependência. Consegue desligar, queridos? Consegue desligar um pouquinho o telefone para curtir a esposa, o jantar? A gente está jantando e o bendito está tocando. Isso me inclui, tá bom? Você consegue desligar o celular por algum tempo? A maior tortura no grupo de apoio para desligar o celular, o máximo que a gente consegue é colocar no vibra. Algo está errado, queridos. Porque um ser que está trabalhando na sua área de recuperação, ele é uma pessoa que cresce socialmente. Ele cresce fisicamente, não assim, sabe? Mas ele trabalha as suas áreas de recuperação, não necessariamente assim. Então, Jesus Cristo, ele não tinha codependência nenhuma, porque ele é um ser equilibrado. Ele crescia fisicamente, ele crescia emocionalmente, ele crescia socialmente. Eu coloquei uma coisa assim, não sei se vocês concordam com isso. Ele trabalhou como missionário de tempo integral somente 3 anos da vida dele. Até então, teve uma vida diferente. Né? Eu cresci no trabalho missionário. Aos 9 anos, 10 anos, eu já começava a dar aula de escola dominical para os adolescentes e tal. Então, eu sempre me achava muito espiritual. Porque eu nunca tive uma vida secular. Eu não tenho carteira assinada. Então, eu falei, nossa, isso que coisa maravilhosa, né? Devo, assim, sair direto daqui, direto para o céu. E eu descobri que eu era estranha. Porque eu não aprendi a fazer as coisas que as pessoas normais fazem. Sabe? Andar de bicicleta. Sabe aquela fase da adolescência, dos namorinhos? É normal ter os namorinhos na adolescência. Né? Eu pulei tudo isso. Fui direto para os 28 anos. Sabe? E então, fala de uma pessoa que tem áreas a recuperar. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Então, a questão do codependente, de ter uma vida social normal, de não ser diferente, estranho, é algo interessante. Segunda área que eu queria falar para vocês sobre Jesus, ele conseguiu fazer o rompimento emocional com a família de origem, que é uma das características do codependente. O codependente, ele fica velho, mas ele não adultece. Ele não adultece, porque ele está sempre linkado com o grande outro que diz como ele age ou como deixa de agir. Jesus Cristo, ele era adolescentezinho, né? 12 aninhos. Ele está lá, ele vai para a festa com os pais, festa de novo, né? Jesus foi para a festa. E ele está lá, ele começa a ter uma reunião muito boa com os chefes da lei, com o pessoal lá, sabe, com os diáconos, com os pastores, tá? Com os ministros. E aí, ele chama a atenção deles, porque ele conhece algumas coisas e foi uma conversa muito boa. Isso que aconteceu? Jesus Cristo ficou lá e a família toda foi embora. A família, eles estavam voltando para casa. E, queridos, uma coisa muito intrigante. Depois de 3 dias, perceberam que Jesus não estava lá. Depois de quantos dias? 3 dias. Depois de 3 dias, descobriu, Jesus não está. E corre para cá, e corre para lá, e corre para cá. Esse texto me chama muita atenção, queridos. Muita minha atenção. Por quê? Quando eles vão para encontrar esse menino, o que ele está lá fazendo? A mãe desesperada, descabelada, todo mundo procurando. Ele olha e fala, mas eu tinha que ficar aqui. Eu não falei que eu tinha que ficar aqui?
Dá para perceber a diferença de um codependente? Se fosse eu, mãe, desculpa, me desculpa, mãe, não bate em mim, não, mãe, né? Não seremos nós, 3 dias. Mas quem é que perdeu o menino? A família, concordam? Então, ele está de boa, quietinho lá, esquecendo de mim, está lá. Ele foi educado, ele não foi mal educado. Mas uma questão muito interessante dessa codependência que vai nos matando, quando você tem que se desculpar o tempo todo por um erro que não foi teu. Quando você fica desculpando, e quanto mais você desculpa, mais culpa o outro acha que você tem, não é isso? Quanto mais você desculpa. Quer ver? Uma das áreas de recuperação, eu tinha muito problema com o horário. Muito problema com o horário, de chegar no lugar no horário certo. Sempre tinha coisa para fazer, claro, codependente, né? Ajudando aqui, ajudando ali, chegava atrasada, e chegava e pensava, meu Deus, eu estou atrasada. Aí eu chegava e explicava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Uma pessoa que sabe quem ela é, que saiu no horário direito de casa, né? Não saiu 5 minutos antes da programação. Ele chega e se atrasou, fala, puxa vida, eu estou atrasado, mas ele chega com dignidade. Perceberam? Não estou falando com uma pessoa mau caráter, não, tá? Que chega assim, como se não tivesse nada acontecido, que chegou tarde de casa. Mas a pessoa saiu no horário certo, não tem que chegar esbaforido, dando desculpa disso, daquilo. Jesus Cristo, desde os 12 anos, levava isso com ele. Ele sabia quem ele era. Se a mãe perdeu ele, se o pai perdeu ele, problema da mãe e do pai. Ele fez esse rompimento. Queridos, sabe nós latinos, que a gente casa e aí continua... Assim, a comida da mãe continua sendo a melhor e nós temos dificuldade com a comida da nossa esposa? Sabe disso? Eu me lembro de uma situação assim. A mãe cozinhava muito bem, ele casa e ele passa na casa da mãe primeiro, come e depois vai para a casa dele. E fala, não quero comer mais não. Como assim, querido? Aprende a comer a comida da sua esposa. Né? Faz uma forcinha, ajuda ela, alguma coisa assim. Nós, latinos, temos muita dificuldade em romper com a nossa família. Nós não estamos falando aqui, queridos, em desrespeitá-los. Mas a importância... É interessante que nos Estados Unidos, você tem 18 anos, foi para a faculdade, quando você volta para a tua casa, com seus amigos. Você não volta para a casa dos pais. Então, lá, é assim. Uma moça, ela nunca casaria com um homem que mora com a mamãe e com o papai. Porque ela fala, não cresceu ainda, não rompeu ainda. Né? A mamãe que traz a comida, a mamãe que faz tudo. Não tô falando, isso é questão cultural, tá? Não estou falando que tem que ser assim aqui no Brasil, não. Mas eu descobri uma coisa que tem os seus prós e seus contras. Por quê? Eu descubro que aqui, quando o negócio aperta, a gente corre para a casa da nossa mãe. E nós, mulheres, muito mais. E nós, mulheres, muito mais, porque nós temos... E muitos de nós criamos os nossos filhos para serem dependentes nossos o resto da vida. Esse rompimento emocional, esse rompimento da família de origem é muito importante para a pessoa que não quer se definhar na sua área de recuperação. Porque lembra, codependência é você não morre do câncer, você morre da infecção. Você não morre da AIDS, você morre da infecção pulmonar. Codependência é algo perigosíssimo. Nós não vamos, quando você está trabalhando sua questão de dependência química, e você tem o seu padrinho, você está caminhando com as pessoas ao seu redor, e você está cumprindo o programa, seu inventário diário, se alguém passa e dá um negócio para você cheirar, você fala, não. Né? Eu estou caminhando, não tem razão para ser. Você está fazendo um programa, mas olha, se nós estivermos caminhando sozinhos, se nós estivermos brincando pelas bocas aí, se nós estivermos brincando com as questões, é fácil nós fazermos aquilo. Porque o pecadão, ele não acontece da noite para o dia. Tem aqueles caminhos, aqueles atalhozinhos pequenininhos que nós vamos pegando para nós chegarmos no supostamente pecadão. Outra característica de Jesus é que ele tinha uma identidade clara. Ele sabia quem ele era. Por isso, ele sabia receber e deixar de receber elogios. Estou no 4, tá bom, Gui? Ele sabia receber elogios e deixar de receber elogios. Um dos textos mais enigmáticos para mim era o de Nicodemos. Ainda é. Eu acho muito interessante a situação. Esse homem, ele era um doutor da lei, era um judeu, era um homem que podia ajudar muito Jesus. Jesus podia fazer uma parceria com ele e talvez não precisasse passar pelo que ele passou.
E esse homem, ele vai procurar Jesus à noite, não sabemos exatamente por quê. E quando esse homem chega, sabe, ele é assim, ele é uma pessoa importantíssima. Jesus não dá a mínima. Jesus é duro com ele. Jesus, sabe, ele fala assim, olha, o Senhor é um vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz, se Deus faz com ele. Jesus, tipo assim, o próximo, como que é? Aí Jesus fala assim, olha, você tem que nascer de novo. Deixa tão confusa essa história para o Nicodemos. Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava fazer galanteios para ganhar lugar e ficar a pé da janelinha. Ele não precisava, ele sabia quem ele era. Existia algo muito especial sobre a identidade de Jesus. Então Nicodemos chega, a melhor, eu acho, é a do menino rico. O menino rico chega, o menino rico, e é interessante que a Bíblia fala que Jesus olha para o menino rico, isso está em Marcos 10, 17 e 18. Jesus, ele olha esse menino rico e a Bíblia fala que ele o ama. Ele olha e fala assim, eu gosto desse menino, gosto desse moleque aí. Aí o menino vem e fala assim, olha, o que eu tenho mesmo que fazer? Jesus dá uma resposta tão estranha. Vende tudo que você tem e me segue. Nós sabemos que não é questão de ser rico, não é? Mas Jesus sabia que aquele menino tinha problemas com as questões financeiras. Ele se achava à medida que ele tinha coisas. E Jesus ele não tentou facilitar. Ele falou bem claro para o menino, olha, você vai e vende tudo que você tem e você vem e me segue. E aí, o menino vai embora. E vocês lembram o que Jesus faz? Quando o menino vai embora, lembra, Jesus o amou. Mas quando o menino vai embora, o que Jesus faz? Nada. Deixa ele embora. Imagina que nós vamos deixar alguém embora, porque muito do que nós fazemos como codependentes tem a ver com a gente e não com o outro. Não fica bem na fita, nós fazemos certas coisas. E no processo de cuidar do outro, nós perdemos o outro. Nós perdemos o outro, porque o outro acha que ele está fazendo e acontecendo, e, na verdade, o outro nem chega a conhecer Jesus de fato, porque nós não permitimos que ele vá embora. Nós não sabemos o que aconteceu com esse menino. Quem sabe ele voltou depois. Mas esta questão de não fazer as coisas tão simples somente para agradar o outro, somente para nós ficarmos bem na fita. Jesus, ele sabia receber elogios, e ele sabia também deixar de recebê-los. No próximo, ainda no mesmo slide, uma coisa interessante. Nós, codependentes, temos dificuldades em receber presentes. Nós damos presentes, nós gostamos de presentear o outro, mas nós temos muita dificuldade em receber. E em Mateus 26, 6 a 13, acontece uma coisa muito interessante. Jesus entra nessa casa e ele não é recebido como ele podia ter sido recebido de fato, e chega essa senhora joga um perfume nos pés dele, que foi 1 ano de salário. Vamos imaginar o salário mínimo, vamos imaginar 1.000 para facilitar as contas? Então, o perfume seria de quanto? Se for R$1.000 um salário mínimo, perfume de quanto? R$12.000. Essa senhora, R$12.000, pega esse perfume, joga aos pés de Cristo e começa a secar com os cabelos dela. E Jesus Cristo aceitou. Claro que o rapaz lá falou, como assim, Senhor? Isso é para os pobres, R$12.000, que estrago é esse? Que estrago é esse? Jesus, deixa. O que ela está fazendo, vocês não estão entendendo, ela está fazendo algo muito precioso. Sabe, queridos, nós temos dificuldades com números, não temos? Nós, codependentes, quando o negócio é muito caro, não, tem pessoas morrendo, né? Mas, gente, quando a casa de Deus recebe algo precioso e grande, caro, amém, queridos. Nós não podemos ficar pensando em coisas pequenininhas o tempo todo. Né? Aquela senhora, naquela cultura, deu do melhor que ela tinha. R$12.000 o frasquinho do perfume. E Jesus recebeu. Nós, como codependentes, queridos, receber as coisas de outras pessoas é um teste para a nossa codependência. Quando nós paramos de aceitar o que o outro tem para nós, nós começamos a definhar.
Porque a pessoa mais egoísta é aquela... Olha, a pessoa mais egoísta... Escuta só, hein? A pessoa mais egoísta é aquela que não sabe receber. E eu estou falando, deixa eu usar um exemplo da minha vida. Em 2005, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Até então, como eu disse para vocês, eu era aquela missionária porreta, sabe? Que tinha que estar lá cedinho, eu estava na igreja o tempo todo, né? Ninguém percebia que eu era doente, tá? Eu só percebi, na verdade, eu percebi que eu era doente em 2000. Aconteceu uma situação, eu falei, acho que eu tenho algum probleminha mesmo. Mas até então eu era paga, né? Eu era paga para ser codependente, porque eu era missionária. Então eu tinha um saláriozinho para cuidar da vida dos outros, não cuidar da minha. Mas em 2005 eu fiquei doentinha. E aí, era um câncer de mama, fizeram uma cirurgia muito grande em mim, tiraram mama, útero e ovário. E aconteceu que eu fiquei de cama, e eu nunca tinha ficado de cama na minha vida. E eu nunca me permiti ser cuidada, porque o meu papel era cuidar do outro, porque eu não sabia quem eu era, certo? Como eu não sabia quem eu era, eu tinha que cuidar do outro, né? Porque em cuidando do outro, eu cuidava de mim mesmo, de áreas que eu não cuidava antes. Queridos, eu posso falar com a cabeça erguida, sem sombra de dúvida. O câncer me salvou. Deus não me mandou o câncer, tá? Não estou dizendo isso, não. Deus não me mandou a doença. Mais uma vez que eu fiquei doente, eu aprendi a receber, porque eu não tinha o que fazer. Eu ficava lá na cama, e o pessoal da igreja vinha, sabe? Eu jogava a chave, eles subiam com uma pizza, aí eles passavam lá por baixo, pegavam os pratos, levavam para cima, nós comíamos a pizza, eles falavam como que o culto era, aí eles iam embora, lavavam os pratos, fechavam a porta e deixavam a chave, até uma outra irmã da igreja vinha ficar comigo na minha casa. Foi quando eu aprendi a receber, queridos. E eu então descobri que a pessoa que não gosta de receber é uma pessoa egoísta. Eu sempre achava que era o contrário, que o egoísta é aquele que não gosta de dar, né? Aquela pessoa que só recebe, eu achava que essa era egoísta. Eu entendi, nesse processo, quando eu fiquei doente, que, na verdade, eu tinha dificuldades, muita dificuldade em receber, e é uma coisa que ia silenciosamente me matar. Outra característica, Jesus ele não precisava ser reconhecido como Messias por razões pessoais. Ele não precisou de utilizar os seus poderes como Deus. Ele esvaziou-se em Filipenses 2. O codependente ele usa o que ele pode para causar uma impressão. Eu vou usar um exemplo meu mesmo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei lá 10 anos. Quando eu voltei, eu descobri que brasileiro ama estrangeiro. E eu era casada com um americano, né? Ainda sou. Então, o que acontecia? Quando eu ia para os lugares e falava inglês com meu marido, eu era atendida mais rápida. E tinha olhos mais solícitos para mim. Então, não tinha dúvida. Eu ia no banco, falava um pouquinho de inglês, então, na verdade, eu era atendida mais rápida, né? Então, eu pensei, quando eu cheguei nesse texto, eu pensei assim, gente, o que nós... eu sei lá o que eu... outra coisa, que eu sempre... eu penso assim, eu não posso ir mal vestida para os lugares, né? Eu não posso, então sempre ajeitadinha e tal, porque eu tinha que arranjar um jeito de vencer aquela fila que eu não acabava muito, ou um jeito de não fazer as coisas que eu teria o protocolo. Sempre tive dificuldades com o protocolo, sabe? Então sempre dava um jeitinho de pular o protocolo. Isso é coisa de codependente, isso é coisa de pecador. Mas a gente vai ver que Jesus Cristo ele seguia o protocolo. Tinha que pagar o imposto, então pagava o imposto. E mais do que isso, tudo que o nosso poder superior, Jesus Cristo, fez, ele fez como homem. Ele não se utilizou de nenhum poder além do que ele teria como homem para viver aqui na terra. Lembra-se, quando ele morre, ele fala assim, por que você vai tirar a orelha do rapaz? Por que vai tirar a orelha do rapaz? Se eu pedir, uma legião de anjos vem aqui para cuidar de mim. Em muitas outras situações, mesmo quando ele está em Mateus capítulo 4, na tentação, ele sabia se portar como uma pessoa simples. Se Jesus estivesse aqui hoje, queridos, estaria sentadinho aí com vocês e ninguém perceberia que ele é Jesus. Na hora que ele está com sede, ele ia lá pegar a aguinha dele, não ia fazer coisas mirabolantes. Nós, como codependentes, adoramos coisas mirabolantes. A gente não percebe que a gente faz isso para nos aparecer, mas muitas vezes nós o fazemos.
Slide 7. O que pensavam sobre ele não determinava o que ele fazia ou quem ele era. Ele não tinha problema com o que pensavam dele. Muitas vezes nós, como codependentes, precisamos muito que o outro pense bem de nós. Um exemplo, lembra-se quando ele ficou sozinho com a mulher samaritana? Não era sábio o que Jesus fez. Ficar ali com aquela mulher samaritana, né? Uma mulher mal falada. O que iam dizer? Os discípulos vão falar, nossa, Jesus, aquela mulher, olha que chato e tal. Ele não tinha problemas com o que pensavam dele. Uma das coisas interessantes que o pastor Barcelos uma vez falou, ele estava numa situação em que tinha uma mulher em perigo e pediu ajuda dele e a mulher estava num motel. Não sei se o irmão lembra disso, pastor. Isso me chamou muita atenção. Uma mulher num motel, passando, e ela precisava de ajuda. E ela liga para o pastor Carlos. E o pastor Carlos, pelo que eu entendi, ele foi lá. Porque a Elza sabe quem ele é. E as pessoas que caminham como ele sabiam que ele não pensou 2 vezes, vou deixar, imagina aqui, que vão pensar se eu vou lá no motel com essa mulher, né? Claro que você tem que saber qual é a sua área de recuperação, tá bom? Se a tua área de recuperação é compulsão sexual, então liga para outra pessoa. Não estou dizendo que você tem que entrar nesta. Mas o que eu estou dizendo é que quando nós sabemos quem nós somos, qual é o nosso chamado, nós não temos vergonha ou medo do que o que vão falar para a gente. Dá para entender isso, queridos? Eu não estou falando que a gente vai fazer tudo que, sabe, que tem aparência do mal. Mas há situações que você tem que decidir. Ou eu vou fazer o que eu acho que é certo, e as pessoas não vão achar que vão gostar, ou eu vou fazer alguma coisa que vai ficar aqui, sabe? Numa situação assim, que ninguém vai saber. Jesus, porque ele sabia quem ele era, ele não teve problema em ficar com uma mulher samaritana. Ele não tinha dificuldade em ficar com os republicanos. Ele não tinha dificuldade... Vou falar, pastor. Ele não tinha dificuldade se ele for chamado para um jantar com o PT, e ele achava que ele podia ser uma bênção lá. Ele não tinha dificuldade, com o PT, de jeito nenhum, nem morto. Né? Ou então com os tucanos, seja lá o que for. Tudo é o mesmo, né? Também não está é o mesmo, né? Então, queridos, saber quem nós somos implica em nós fazermos o que nós sabemos que Deus quer que nós façamos. Ele não precisava, ele não tinha dificuldade em curar no sábado, porque os judeus achavam que não podia curar no sábado, mas ele sabia que ele podia, ele não estava indo contra a lei, tinha umas leis a mais que alguns dos publicanos colocaram. Então, quando nós, como pessoas recuperando da codependência, quando nós andamos com a cabeça erguida, quando nós sabemos quem nós somos, nós não temos dificuldade em receber ordens, estar sob liderança. A pessoa que não sabe ficar sob liderança é uma pessoa que ainda está bem regredida no seu processo de recuperação. Slide 8. Ele tinha uma completa sobriedade a respeito dele mesmo. Ele não tinha necessidade de se explicar. Ele morreu na cruz com dignidade. Ele deu sua vida, ninguém a tomou. Ele foi de cabeça erguida. Lembra da situação? Jesus Cristo passou por uma situação muito difícil, na qual ele é pego, ele fica a noite toda acordado, e batem nele, acabam com ele, e é bofetada, e ele está acabado, arrebentado. E Pilatos chega e fala assim, quem você é? Ele fica quieto. Aí Pilatos não fala, quem você é? E ele não responde. A terceira vez Pilatos fica muito bravo. Você não sabe quem eu sou? Você não sabe do poder que eu tenho? Jesus acabado, arrebentado, pingando sangue, fala, você não tem nenhum poder a não ser o que meu pai te deu. Ui! Dá para entender o que é ser codependente zero? Você está acabado, arrebentado, mas ele não perdeu a vida, ele deu a vida. Jesus, nosso poder superior, ele não foi pego, a vida não foi pega dele, né, por aqueles homens, não, ele a deu, mas ele foi para a cruz com dignidade, amém? Ele foi para a situação difícil dele com dignidade, e nós, muitas vezes, nos perdemos nos nossos processos políticos, nós nos perdemos nas nossas politicagens, perdemos a noção de quem nós somos filhos e filhas amadas de Deus, amém? Nós queridos, nós carregamos a imagem de Deus. A imagem de Deus está estampada no meu rosto.
de codependente, de dependente, de pessoas que estão trabalhando autoestima, pessoas que estão trabalhando compulsão sexual, pessoas que estão trabalhando a identidade sexual, carregam a imagem de Deus, amém? Carregamos a imagem de Deus, por isso, eu nunca posso olhar para o meu irmão e desdenhar dele, ou achar esse não tem esperança. Houve uma coisa muito linda de um servo de Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa em recuperação e falamos, essa não tem mais jeito, sabe o que nós estamos falando? Estamos falando, o sangue de Jesus não tem poder. Olha que forte. Não foi que nós não estamos só no sangue, nós não estamos pelo sangue, pelo sangue. Quando eu olho para uma pessoa que está entrando ali, rebentada, acabada, talvez mal cheirosa, eu falo, não, esse já não tem jeito. O que nós estamos falando é, o sangue de Jesus não tem poder. Aquele ser desdenhado que chega... Olha, vamos usar um outro desdenhado? Vamos usar um outro desdenhado? Um desdenhado que chega com paletó e gravata, bonitão, cheirosão, com grande poder aquisitivo. É desdenhado, concorda? Ainda está em recuperação. Quando nós olhamos para esse, ou então quando nós olhamos para um outro, dizendo que não tem mais jeito... O que nós estamos dizendo é que o sangue de Jesus não tem poder. Aqui somos todos iguais, amém? Aqui somos todos iguais, não importa a área da recuperação. Nós carregamos, e queridos, nós podemos entrar por aquela porta com a cabeça erguida. Porque nós temos valor, porque a palavra de Deus diz que não é a minha área de recuperação que me define. O que me define é o sangue de Jesus, não é já isso? Você, não importa quantas vezes você caiu, nos seus relapsos, as suas recaídas, há esperança. Há esperança. Continue caminhando, continue vindo para o Celebrando, continue indo para os seus grupos de apoio, continue confessando, continue falando, porque há esperança. Porque Jesus diz que há. Outra coisa, quase no finzinho aqui, queridos. Jesus, como uma pessoa codependente zero, ele conviveu com um ladrão no seu grupo gestor. Ele deixou até o fim a possibilidade de de Judas vir fazer parte do Celebrando. Ele esperou, ele sabia do coração de Judas, ele sabia que era um ladrão, mas ele deu toda a possibilidade de Judas vir a ser um celebrante. Não é lindo isso, queridos? O codependente, nós somos muito afoitos para julgar. Nós somos, e para o bem e para o mal, né? Ou a pessoa é maravilhosa e nós não conseguimos ver as dificuldades que ela tem, ou então ela não presta mesmo. Né? Nós temos essa tendência, conforme nós vamos permitindo que a graça de Deus entre nessas áreas de recuperação, para que nós não morremos silenciosamente, existe um equilíbrio. Jesus, ele olhava com ternura, com amor. Ele olhava com ternura. Ele não colocava nem lá em cima um Nicodemos da vida, e nem colocava lá embaixo um jovem rico. Em Mateus 6,6 tem um trecho que nós, codependentes, temos muita dificuldade. Jesus Cristo, ele estava no auge da sua popularidade. Aí ele dá uma mensagem, aquelas mensagens assim, falou sobre comer carne, beber sangue. Deixou o pessoal assim meio, nossa, que negócio, que mensagem mais estranha. E aí, quando ele dá essa mensagem, né, não multiplica nem pão, não multiplica, não faz os vinhos. Quando ele dá essa mensagem assim, meio assim, simplesinha, simplinha, o pessoal deu tudo no pé. Ali, Mateus, depois dá uma olhadinha, o pessoal foi embora. Aí, como Jesus Cristo sabia que ele não dependia de ser amado e querido pelas pessoas, porque ele era totalmente amado pelo Pai. Já imaginou, queridos? Quando a gente sabe que a gente é amado pelo Pai e pode, andar com a cabeça erguida, com humildade, mas com a cabeça erguida, que nós confundimos. Nós, codependentes, confundimos tudo, né? A gente acha que andar com dignidade é muito orgulhoso, né? Então, mas Jesus Cristo, ele sairia muito bem ponderar isso. Aí, quando ele prega aquela mensagem lá, que comer sangue, beber um bocado de pessoa ir embora. Aí os discípulos veem, Jesus olha para ele e fala assim, e vocês não vão embora, não? Entenderam? E vocês vão ficar? Nós trabalhamos a codependência
Nós precisamos muito sermos validados pelo outro. Essa igreja, não sei se os irmãos têm ideia do que Deus tem feito com essa comunidade aqui, em Alphaville. Nós estamos aqui há 5 anos e Deus tem nos abençoado, amém? Deus tem nos abençoado, tem aberto as janelas dos céus sobre nós. As programações que são feitas aqui de Natal, vocês têm um celebrando que faz parte da estrutura da igreja. Vocês têm noção disso, queridos? Como Deus tem sido bom para com a gente? Mas uma coisa que eu sei que esses líderes fazem é saber quem eles são. A identidade dos líderes dessa igreja não tem a ver com o número de pessoas que têm chegado. É um privilégio, é uma bênção. Mas se tivesse um grupinho pequenininho, eles estariam fiéis. Vocês concordam com isso, queridos? Porque não tem a ver com o número, tem a ver com o chamado. Nós somos chamados aqui para ser luz em Alphaville, para pregar o evangelho da graça de Deus, para aceitar todos, ver que a imagem de Deus está em todos. Então, se vem números, amém. Mas se não vier, amém também. Dá para perceber essa diferença? Porque quando a gente fica afoito por números, o número não vem. É normal que uma criancinha de 2 anos, quando ela vai crescendo, quando ela vai sendo alimentada, quando ela tem a papinha dela, os vegetais, é normal ela crescer, não, queridos? É normal. Números é normal. O crescimento é normal quando se alimenta direitinho. Não é joia isso? Se nós estamos sendo bem alimentados, nossa comunidade aqui mexe com missão, nós somos interessados em quem está lá fora, nós mexemos com recuperação. Então, o número é uma consequência, mas nós não somos afoitos por número, porque número não nos define. O que nos define é que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, amém? Nosso celebrando, o que nos define é que nós amamos o nosso poder superior, Jesus Cristo, amém? O que nos define é que nós queremos que todos venham para a recuperação, não é isso? Então, nós vamos naturalmente crescer, né? É decorrência. Mais uma coisa, Jesus Cristo, ele se expressava livremente, ele não tinha dificuldade em discordar e repreender. Ele não se responsabilizava pela reação das pessoas. Ele não tinha dificuldade. Pedro falou, talvez, a pérola na qual o cristianismo é fundado. Jesus Cristo perguntou, quem os homens acham que eu sou? Ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Algo sobre o qual o cristianismo é fundado. Só que 1 minuto depois, Jesus falou, olha, eu tenho que ir para Jerusalém porque eu vou morrer. Pedro, de jeito nenhum. O Senhor, imagina que o Senhor vai morrer. Sabe que Jesus olhou para ele e falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Um codependente, ele tem muito medo de falar a verdade. Ele tem muito medo. Ele não pode ofender o outro, porque ele depende do outro para saber quem ele é. A referência de quem ele é, não é que ele é um filho amado de Deus, mas é o que o outro acha dele. Então ele precisa ficar o tempo todo, sabe, atrás de figuras hoje à noite, um pouquinho antes daqui, ele está falando de uma situação no qual uma pessoa precisava estar em uma certa igreja e pregar em certo púlpito para ele postar no Face que ele estava. Pensar que eu postei que eu estava aqui, sabe, pastor? Mas aqui é uma bênção de Deus, né? Mas esse irmão, né, precisava fazer isto, né? Porque quando a gente não sabe quem a gente tem que estar com gente com nome, gente que tem poder, gente que a gente acha que tem poder, né? Não tem nada mais belo do que uma pessoa em recuperação que consegue ficar lá atrás com um pipoqueiro, que consegue ficar lá atrás com quem está cuidando da nossa comunidade, que não precisa. Uma coisa que eu aprendi, celebrando não tem palco, celebrando tem altar. Não é lindo isto? A nossa igreja batista de Alphaville não tem palco, tem altar. Não é lindo isto? Quando eu estou aqui, não é para que eu seja visto, mas é para que a graça e o poder de Deus seja visto em mim. Não é lindo isso, queridos? Porque tem a ver com a minha recuperação.
Quando eu penso de outra forma, eu estou morrendo de pouquinho em pouquinho, porque não há um ser que pode dar a identidade que eu precise além de Jesus Cristo. Não tem ninguém que pode me validar. Não tem um professor na faculdade, não tem um pastor numa comunidade, não tem um presidente da república, não tem um pai, não tem um diácono, não tem ninguém que pode de fato me validar a não ser Jesus Cristo, o nosso poder superior. E essa pessoa que é validada por esse poder superior, ela anda diferente. E, gente, ela não é encrenqueira, porque a pessoa que não sabe quem ela é muito encrenqueira, porque ela tem que ter o status, dá para perceber? Ela tem que ter o bendito do palco. E se a direção decidir que ela vai mudar, vai lá para trás, ela fica muito brava, que ela tem que ficar aqui na frente. Dá para entender por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Ela ainda não sabe que ela é o filho ou a filha amada de Deus. Faz toda a diferença. E também não consegue falar não. O codependente, ele não consegue falar não. Ele acha que o não é mais pesado que o sim. Então é tudo sim, sim, sim. Não consegue dar conta de nada, né? Porque é muito sim, né? Essa questão. E penúltimo, ele não manipulava. Estou no slide 9, tá? Ele não manipulava. Em João 6, 66 a 67, foi quando eu falei. Um dos grandes problemas do codependente é que ele acha que a lábia dele consegue convencer as pessoas. Ele fala bonitão, às vezes ele tem um bom vocabulário. Então, às vezes, as pessoas estão convertidas a ele, mas não ao poder superior, que é Jesus Cristo. E isso faz uma diferença muito grande. Ele não manipulava. Quando o menino foi embora, quando Jesus falou assim, olha, você tem que vender tudo para vir para mim, o menino foi embora. Jesus Cristo não falou, olha, vem cá um pouquinho. Se você for na minha comunidade, é joia. Você vai gostar, você vai ficar e você vai se converter. Jesus não fez. Não que seria errado fazer, mas ele não fez. Talvez o menino depois voltou. O slide 10. Esse acredito que é o penúltimo. O último. O codependente, ele morre aos poucos. É uma doença que